Bom dia, Paz do Senhor. Meu nome é Rômulo Souza e esse é mais um vídeo de uma série de estudos que eu tenho trazido todo sábado aqui no meu canal, chamado Apocalipse para Leigos, aonde de uma visão pré-milenista eu trago estudos acerca do livro do Apocalipse, sempre lembrando que o meu canal não é um canal religioso, não é um canal gospel. Eu falo de muitas coisas no meu canal, política, monarquia, às vezes trago algum conteúdo de história. E assim, eu sempre procuro variar os conteúdos que eu trago aqui. E o Apocalipse para Leigos é um conteúdo para você que gosta de estudos acerca das profecias, né, desses últimos dias, na qual antecede a volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, antes de entrarmos no assunto de hoje, peço para você estar se inscrevendo no canal, apertando o sino de notificações, deixando o seu like, o seu gostei, comentando o que você achou, compartilhando esse vídeo com seus amigos, caso você goste. E sem mais delongas, vamos diretamente ao estudo, né? Semana passada, nós terminamos o estudo acerca das 7 igrejas do Apocalipse, né? As 7 cartas às 7 igrejas do Apocalipse. E com isso nós terminamos o estudo da primeira parte do livro do Apocalipse. Se você analisar o Apocalipse, ele é dividido em 3 partes, né? A primeira, que vai do capítulo 1 a 4, desde aquela visão que João teve acerca de Cristo glorificado, e onde ele manda escrever as 7 cartas às 7 igrejas, né? Tem uma segunda parte, né, que vai do capítulo 4 até o 19, que corresponde ao período da grande tribulação, né, onde João tem revelações do que acontece dos céus e na terra, e uma terceira parte que fala do período após a grande tribulação, que fala mais ou menos do período do milênio, do juízo final, do novos céus e nova terra e do futuro glorioso que Deus tem para a raça humana. Bem, hoje nós vamos entrar no capítulo 4, ou seja, estamos começando a segunda parte do Apocalipse. Então, antes de mais nada, vamos ler o que está escrito lá em Apocalipse, capítulo 4, a partir do verso 1, que diz assim: Depois dessas coisas, olhei e eis que estava uma porta aberta do céu. Está tendo uma serra fazendo barulho aqui, né? Vamos lá. Depois dessas coisas, olhei e eis que estava uma porta aberta do céu. E a primeira voz, que como de trombeta ouvira falar comigo, disse: Sobe aqui e mostrar-te-ei as coisas que depois destas devem acontecer. E logo fui arrebatado em espírito, e eis que um trono estava posto no céu, e um assentado sobre o trono. E o que estava sentado era na aparência semelhante à pedra de jaspe e de sardônica, e o arco celeste estava ao redor do trono, e era semelhante à esmeralda. E ao redor do trono havia 24 tronos, e havia sentados sobre os tronos 24 anciãos, vestidos de vestes brancas, e tinham sobre as cabeças coroas de ouro. E o trono saiu relâmpagos e trovões e vozes, e diante do trono ardiam 7 lâmpadas de fogo, as quais são os 7 Espíritos de Deus. E havia diante do trono um como um mar de vidro, semelhante ao cristal, e no meio do trono e ao redor do trono 4 animais cheios de olhos, por diante e por detrás. E o primeiro animal era semelhante a um leão, e o segundo animal semelhante ao bezerro, e tinha o terceiro animal o rosto como de homem, e outras traduções falam que ele tinha aparência de homem. E o quarto animal era semelhante a como uma águia voando. E os 4 animais tinham cada um, respectivamente, 6 asas, e ao redor e por dentro estavam cheios de olhos, e não descansam nem de dia nem de noite, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, que eras, que é e que há de vir. E quando os animais davam glória e honra e ações de graças ao que estava sentado sobre o trono, ao que vive para todo sempre, os 24 anciãos estavam prostravam-te diante do que estava assentado sobre o trono. Adoravam o que vive para todo sempre e lançavam as suas coroas diante do trono, dizendo: Digno és, Senhor, de receber glória e honra e poder, porque tu criaste todas as coisas e por tua vontade e foram criadas, não é? Bem,
O que podemos dizer sobre esse texto? Espera só um minuto. Às vezes eu preciso dar umas paradas dos vídeos, porque meus vídeos não são editados, né? Então, o que podemos dizer sobre sobre esse texto? A primeira coisa que temos que falar é que João, como eu já falei anteriormente, ele usa muito simbologia para poder explicar as coisas que ele viu nessas visões, não é? Antes de mais nada, né, o texto começa dizendo que o João ele ouviu uma voz, né? E essa voz ele diz: sobe até aqui, né? Outras traduções falam: sobe rapidamente até aqui, porque vou te mostrar coisas que hão de acontecer. O texto deixa claro que João ele passou por um arrebatamento, né? Não um arrebatamento como o que vai acontecer com a igreja, ou seja, a igreja está na terra e de repente subiu para os céus. Não, mas falando em um arrebatamento espiritual, um arrebatamento de espírito. Ou seja, o corpo, o João entrava numa espécie de transe e o corpo ficava da terra e o seu espírito era arrebatado aos céus, não é? Se você já assistiu aquele filme da Marvel, eu gosto muito de filme, né? Aquele Doutor Estranho, né? Aquele filme lá. Tem uma parte onde o Doctor Strange, ele encontra com a anciã, e a anciã, com um golpe, ele tira a alma, o espírito do Doutor Estranho do corpo, e o doutor e o espírito passa por diversas dimensões, não é? Uma cena até engraçada, cara. Podemos dizer que foi exatamente isso que aconteceu com o apóstolo João. Ele ouviu uma voz, como de trombeta, né? Ele até fala que essa voz era semelhante àquela que ele ouviu lá do capítulo 1, onde ele era arrebatado diretamente para os céus, né? Eu costumo pensar que ele não foi só arrebatado para o céu, como seu espírito ele foi arrebatado para o futuro. Ou seja, eu gosto de pensar que João ele foi um viajante do tempo. Ou seja, além do seu espírito ter sido arrebatado do corpo, ele fez uma viagem para o futuro, não é? Num período onde a igreja praticamente já havia sido arrebatada. Se você parar e pensar que que esse capítulo veio logo depois das 7 igrejas e que as 7 igrejas do Apocalipse simbolizam um período da história da igreja na Terra e que depois de Laodiceia houve o arrebatamento, eu costumo pensar que João estava começando a ter visões do que estava acontecendo durante a grande tribulação. Vamos lembrar que a vertente que estamos estudando, lembrando que existem várias vertentes do estudo do Apocalipse, é a vertente pré-milenista, não é? Ou seja, eu não desprezo as outras vertentes, né? Só escolhi uma para poder ter um foco aqui no estudo. Então João, ele chega a um lugar onde ele começa a ter visões de um trono, de anjos, de 4 seres viventes, não é? E ele quer, e Deus dá essa revelação a ele. E ele usa muito de simbologias para poder explicar as coisas que ele estava vendo, não é? Por que ele usa de simbologias? Simples, ele estava vendo coisas que não existem na Terra. Então ele usa figuras da Terra para poder descrever o que ele estava vendo. É tipo como, por exemplo, se eu estivesse andando na rua e aparece um extraterrestre na minha frente, um ET. Como é que eu poderia descrever esse ET? Eu poderia dizer: ó, esse ET tem mais ou menos o tamanho de uma criança de 10 anos, sua cabeça era desproporcional ao corpo, parecendo um ovo, seus olhos eram negros, sem pupilas, como se fossem olhos de insetos, e ele tinha uma cor acinzentada. Bom, se você pegar a minha descrição, eu usei elementos no nosso planeta para descrever um ser de outro planeta. Usando a figura de um ovo para descrever sua cabeça, olhos de inseto para descrever seus olhos, cinza, que é uma cor que todo mundo conhece, para poder descrever o alienígena que eu vi. Exatamente é isso que João faz no capítulo 4. Ele começa a pegar coisas no nosso mundo para poder descrever as coisas que ele estava vendo no outro, não é? O branco, já falei que simboliza glória, poder, majestade. Ele começa a usar figuras de pedras como sardônio, né? Jaspe, para poder simbolizar as coisas que ele estava vendo. Um arco em cima de um trono, não é? Ou seja, o arco a gente lembra muito de Noé, quando Deus fez a aliança com Noé, dizendo que não ia mais destruir
o mundo através de um dilúvio, ele estabelece o arco-íris, né? E aqui nós vemos um arco-íris diante do trono de Deus, né? Claro que não é um arco-íris, porque arco-íris tem várias cores. Ali só tinha apenas uma cor, que é a cor de jasper, o cor verde, não é? Então, e João, ele começa a descrever essas coisas. Então, quando ele chega, ele fala da figura de um trono, né? Trono que simboliza figura de poder, juízo. E eu gosto de pensar que quando João ele vê, esse trono que João vê, ele não era um. Eu penso que é o seguinte, que esse trono era um trono que foi montado. No passado, quando os reis eles precisavam sair dos seus castelos, dos seus palácios, e ir ao encontro do povo, às vezes, por exemplo, para julgar uma causa diante do povo, um trono era entronizado no meio da praça para que o rei pudesse sentar desse trono e pudesse julgar as causas que o povo precisava ser julgado. Ou seja, o trono ele simboliza justiça, simboliza juízo, julgamento. Então eu penso que quando João ele viu esse trono branco, né, e desse trono saía relâmpagos e raios, né, Deus estava estabelecendo seu julgamento, seu juízo sobre as nações. Vamos lembrar que o período da grande tribulação é um período em que Deus vai estar julgando as nações. Não é mais o período da graça, o tempo da igreja. É o período onde Deus vai estar demonstrando seu juízo nessa terra diante de toda a humanidade. E quando João fala que do trono saía relâmpagos, vozes e tudo mais, ele demonstra que esse povo tá saindo uma grande quantidade de poder vindo de Deus, não é? Então, basta você. Eu gosto muito de pegar coisas que eu assisto, filmes e animes, para poder demonstrar, não é? Se você lembrar desses desenhos de super-herói, principalmente animes, né? Eu lembro muito daquele episódio do Dragon Ball, onde o Goku se transforma em Super Saiyajin 3 pela primeira vez. Ele demonstra a grande quantidade de poder saindo relâmpagos do Goku, tempestades e tudo mais, demonstrando que aquele personagem é poderoso. Então, quando João ele fala de relâmpagos, vozes e trovões saindo do trono, ele está demonstrando o poder que Deus tem. E ele também fala de outros 24 tronos. E desses tronos, 24 anciãos. Aí a gente pergunta quem são esses 24 anciãos e os 4 seres viventes que aparecem depois desse. Bem, tem pessoas que conjecturam acerca desses personagens, desses 24. Se o 24 seria o 24 mesmo, ou se o número é simbólico. E por que anciãos? Tem pessoas que pensam que esses 24 anciãos são uma figura da igreja perfeita, né? Um simbolismo da igreja perfeita de Cristo, simbolizado pelos 12 patriarcas e pelos 12 apóstolos. Outros pensam que a igreja de Cristo que já foi arrebatada, né? Vamos lembrar que no período da grande tribulação a igreja de Cristo não estará mais sobre a terra. Já outros pensam que é uma classe de anjos, né? Eu particularmente eu fico pensando que esses 24 anciões, na verdade, não seria a igreja, não tem nada a ver com a igreja, nem com a igreja arrebatada e nem com a igreja perfeita. E sim, são uma classe especial de anjos, né? Que estão diante de Deus dia e noite, prestando culto a Deus, não é? E falaremos muito mais disso mais à frente, até mesmo para o vídeo não ficar muito longo, porque essa explicação é longa. E quando, pegando essa simbologia que seja anjos, não é? Isso explica até porque a figura é de 24 anciãos e não de 24 virgens ou de 24 jovens ou crianças. Por que anciãos, né? Vamos lembrar que no Antigo Testamento, quando Deus deu a lei a Moisés, Deus falava para criar um conselho de anciãos. E por quê? Porque ancião, uma pessoa, daquela época, o velho no Antigo Testamento, uma pessoa velha era tido como uma pessoa sábia, vivida, experiente. E quando nós pensamos que diante de Deus tem 24 anciãos, podemos pensar que dá a figura de querubins, né, que estão diante de Deus, né, de serafins que estão diante de Deus, louvando ao Senhor. Uma classe antiga, muito mais antiga que o homem. Vamos lembrar que Deus ele criou primeiro os céus e depois a terra. Se você estudar bem o Antigo Testamento, né, principalmente o livro de Ezequiel, Isaías, primeiro Deus criou o mundo espiritual, os céus,
todo o exército celeste, e depois ele criou a raça humana, criou a terra, os animais que aqui existem, né? Então fica fácil associar isso à figura dos 24 anciãos, ou seja, uma classe antiga de anjos que estão diante de Deus, não é? E que todos os dias está prestando louvor a Deus. E o fato desses 24 anciãos, todos os dias, louvarem o Senhor, né? Dizendo, digno és de receber glória e honra e poder, porque tu criaste todas essas coisas e por tua vontade foram criadas. Nós vemos que esses anjos, eles filtram a adoração a Deus. E sem falar que pelo fato de ser anjo, ter coroas, estarem assentados em tronos, que esses anjos têm uma posição de autoridade do reino dos céus. Deus conferiu passou autoridades para essa classe de anjos, não é? E não só isso. Além desses anjos, né, dessa classe de querubins, tem mais quatro classes de serafins, não é? Que são os 4 seres viventes, simbolizados através de um leão, de um homem, da figura de um homem, de um bezerro e de uma águia, né? Muitos pensam que o motivo pelo qual Deus escolhe esses 4 seres, não é? Simboliza o domínio de Deus sobre esse planeta, né? O leão, simbolizando o domínio de Deus sobre os animais selvagens. O touro, e outras traduções, o bezerro, o domínio de Deus sobre os animais domésticos, não é? O homem, simbolizando o domínio de Deus sobre a terra, já que quando Deus criou o homem, Deus disse que o homem deveria dominar a terra. E a águia, né, um animal que voa, o domínio de Deus sobre os céus, não é? E se você ver, Deus, quando João simboliza esses 4 seres, deu a eles 6 asas e olhos cobertos de olho por dentro e por fora. Isso até me faz lembrar que antes de eu aceitar Jesus, né? Eu gostava muito de assistir um deles que passava antigamente lá do Globo, chamado aqueles Digimons, né? E tinha um personagem lá, um Patamon, que virava um anjo de 6 asas, não é? E eu até pensava assim, pô, um anjo de 6 asas, anjos geralmente têm apenas 2 asas, não é? E depois, quando eu ler a Bíblia, vou lá ler o livro de Ezequiel e a Bíblia, e o Apocalipse, vejo lá as 6 asas sobre os anjos. Ou seja, não posso nem zoar mais um desenho, não é, cara? Então, assim, cara, e quando a gente vê, a gente rebete dessa visão de João acerca do Apocalipse, é uma visão que está lá em Ezequiel. Porque quando Isaías, aliás, porque quando o Isaías tem uma visão acerca dos anjos, né? Ele fala que ele viu Deus assentado no alto e sublime trono e suas vestes cobrem toda a sala. E desse via anjos, né? Com 6 asas, 2 tampam o rosto, né? Ou seja, Deus é tão presente que nem mesmo os anjos aguentam olhar para Deus. Com 2 cobre as pernas e com 2 voam, não é? Então nós pensamos aqui que esses 24 anciãos e esses 4 seres viventes são uma classe de querubins e de serafins, não é? No caso dos 4 animais viventes, uma classe de serafins. Serafins quer dizer ardente, ou seja, uma classe angelical que louva a Deus de maneira ardente, cara. E assim, e nós vimos que esses 24 anciãos e esses 4 seres viventes, eles filtram a adoração a Deus, né? Do caso dos 24 anciãos, eles adoram a Deus. O que é adorar a Deus? Existe uma diferença entre louvor e adoração. Adorar a Deus, né, é você louvar a Deus por aquilo que Ele é. Louvar a Deus é adorar os feitos do Senhor, né? Como o caso, por exemplo, dos 4 animais viventes, que diziam: Santo, Santo, Santo é Deus Todo-Poderoso, que eras, que é e que há de vir. Ou seja, os 4 animais viventes, eles adoram a majestade de Deus por que Deus é. E os 24 anciãos, eles diziam: glória, honra e poder, porque tu criaste todas as coisas
e por tua vontade os foram criadas. Ou seja, louvam a Deus pelos feitos do Senhor. Ou seja, uma diferença entre louvor e adoração. Louvor quer dizer, você vai exaltar a Deus pelos seus grandes feitos. Ó Senhor, tu criaste todas as coisas. Bendito tu és, porque tu estabeleceste os céus e a terra, e teu amor dura para sempre. Adorar a Deus é você adorar por quem o Senhor é. Senhor Deus, tu és exaltado, magnífico, santo, poderoso e justo. Essa é a diferença entre adoração e louvor. E João, ele teve uma visão maravilhosa acerca do trono de Deus e usou elementos da terra para poder descrever o que ele estava vendo. Bem, o vídeo já passou em 20 minutos, né? Não quero fazer um vídeo longo, eu tive que fazer muito rápido porque isso tudo é muito profundo, não é? Mas comenta aqui embaixo o que você achou acerca dessa explicação. Vamos lembrar que existem várias explicações acerca do que o João via. E uma coisa interessante é o seguinte, existe muita confusão no Apocalipse, porque João, como eu já expliquei, ele foi arrebatado em espírito aos céus, e eu penso que ele não foi só arrebatado ao céu, mas ele foi arrebatado para o futuro, vendo coisas que acontecerão durante a grande tribulação. Então, ora ele está vendo coisas que acontecem no céu, como a adoração a Deus, como demonstrado no capítulo 4 de Apocalipse, a igreja que se apresentará diante das bodas do Cordeiro, e nós falaremos isso à frente, assim também como ele vê coisas que acontecem na terra, não é? Quando nós chegarmos da fase dos 4 cavaleiros, você verá, por exemplo, que quando Deus ele rompe um dos selos, né, dos 7 selos do Apocalipse, liberando os 4 cavaleiros, o que acontece do céu imediatamente já acontece na terra. E o João vai usar muito de simbologia. Bem, o vídeo já passou de 22 minutos. Comente aqui o que você achou dessas explicações, deixe seu comentário. Compartilhe esse vídeo se você gostou. Muito obrigado por você ter me acompanhado até aqui. Fique na paz. Que Deus esteja te abençoando nesse dia de hoje, né? Abençoando sua semana, o seu final de semana, sua família. Muito obrigado, fique na paz. Até, tchau e shalom.